gente, eu sou o Caco. Esse é Vamos Falar e tá dando pra perceber a cara nova, né? Nesse vídeo eu resolvi ser muito sincero com vocês. Eu acho que quando a gente tá falando sobre o assunto, é importante que a gente traga isso pra uma coisa mais aterrissada, mais próxima de todo mundo e falando sobre pontos reais. Esse vídeo, né, antes de tudo, estou falando sobre Setembro Amarelo, sim, sobre questões de saúde mental. E ao invés de trazer para aquele âmbito que muita gente traz sem ter o embasamento necessário para isso, o que também é muito importante, eu resolvi fazer isso de um outro jeito, assim. Eu resolvi falar mais abertamente sobre como isso se relaciona através da música e através da arte, que é uma coisa que eu gosto bastante. Pra falar sobre saúde mental, eu escolhi alguns cantores que eu gosto pra explorar um pouquinho das obras deles, falar um pouco do que eles trazem de importante dentro das obras, de como isso se relaciona com saúde mental. A gente tem a mania de achar que as pessoas não passam por isso, ou que são questões muito específicas e que as coisas são muito distantes, mas na verdade elas são muito mais próximas do que a gente imagina. Tem muita gente passando por coisa relacionada à saúde mental e até celebridades e estrelas que a gente conhece não tão distante disso. Inclusive, muitas delas estão bem mais próximas do que a gente imagina. Agora, para começar a falar um pouco sobre essas pessoas que eu falei, eu vou para o primeiro exemplo de todos. O primeiro exemplo é o Paramore, que tá aqui do ladinho. O Paramore, pra quem não conhece, é uma banda emo nascida em Nashville que foi desenvolvendo todo o trabalho em função de falar sobre sentimentos, né? A composição da banda foi sempre muito sobre sentimentos e da forma como os sentimentos foram aflorando. Inclusive, tem até uma brincadeira entre os fãs que os álbuns começam mais leves e eles vão ficando cada vez mais pesados com o passar do tempo da banda. E de fato, isso é uma coisa que aconteceu. Se você pega o All We Know Is Falling, que tá aqui do lado, em termos de letra, ele trazia muito mais aquela aflição adolescente, os sentimentos de amor não correspondido, ou umas sensações mais urgentes, mas assim, muito da vibe adolescente. Até porque era o momento que a própria Hayley, vocalista do Paramore, também era adolescente e que compunha algumas dessas músicas que estavam sendo formadas. Com o tempo, a banda foi desenvolvendo um pouco mais outras narrativas e tudo mais, e falando sobre sentimentos mais densos, assim. Eu lembro de uma das primeiras músicas do Paramore a me impactar em termos de letra, por falar sobre questão de saúde mental também, sabe? De saúde, assim dizendo, é Where the Lines Overlap, que é uma das não tão conhecidas assim, que a Hayley fala muito sobre, tipo, beleza, tô aqui crescendo, vivendo e tudo mais, mas aonde tá a linha de chegada, sabe? É sobre essa busca de chegar num lugar comum e fazer alguma coisa e viver a partir daí. Passado isso, o trabalho do Paramore trouxe outras questões também, né? Eu acho que a primeira, assim, que eu lembro de trazer uma questão mais sobre saúde mental foi Let the Flames Begin, do Paramore, que inclusive é minha música preferida, eu tenho ela tatuada aqui no peito. E ela fala sobre fraqueza, sobre reconhecer fraqueza como força, sobre transmutar esse sentimento de coisas negativas para coisas positivas e como você sente essa presença, assim. É um negócio muito legal. No quarto CD, que foi o intitulado da própria banda, eles traziam já uma questão muito mais pessoal na hora de compor as letras, né? As letras falavam muito de um lugar pessoal deles, de superação. O álbum todo passa por várias questões emocionais quando a gente vê. Só que nenhum deles foi tão pesado quanto foi o After Laughter. E o After Laughter, ele marca justamente isso. A maneira como a Hayley estava se sentindo e a banda estava se sentindo em relação à saúde mental, ou seja, era um processo que estava afetando a banda inteira já. Eles estavam passando por diversas questões. A Hayley falou em várias entrevistas durante o começo dessa nova era, né, do After Laughter, que muitas questões dela estavam cada vez mais afloradas, que ela sentia cada vez mais pressionada, insegura e tudo mais, além da ansiedade, da depressão, síndrome do impostor, entre outras coisas. Uma banda que tá fazendo um puta de sucesso, tem seu nome conhecido e tudo mais, e isso não é distante, isso é um sentimento, na verdade, muito próximo. Ela não tá sozinha nisso. Outra pessoa também que teve uma questão muito relacionada a saúde mental desde o começo foi a Christina Aguilera. Pra quem não sabe, eu sempre vou falar dela aqui no canal, então acostumem-se. A Christina, ela começou tendo uma carreira no trabalho no pop, né, onde ela não falava tanto sobre questões pessoais, era mais a questão da gravadora e tudo mais. Uma coisa muito pré-moldada, sabe? Com o surgimento do Stripped, que foi o álbum mais autoral e mais pessoal dela em diversas questões, ela aborda muito sobre saúde mental. Por exemplo, a música mais dramática, que eu acho que se duvidar da carreira dela,
I'm Okay. E a I'm Okay, ela fala basicamente sobre a relação dela com a mãe dela e sobre os abusos que a mãe dela viveu e como isso afetou a questão de saúde mental, tanto que a música chama I'm Okay. Outras duas músicas das quais ela fala sobre saúde mental, uma é The Voice Within, que ganhou clipe e tudo mais, que dá pra ver uma fotinha do clipe aqui. Essa música ela fala sobre justamente ouvir a sua voz de dentro antes de agir, fazer as coisas, e como é importante você se articular através desse tipo de movimento, né? Você saber referenciar dentro de você e a partir daí seguir e caminhar para fazer suas coisas. Mas não bate o hino, o grande hino da carreira da Christina, que é Beautiful. Beautiful basicamente não é uma letra dela, é uma letra da Linda Perry. Pra quem não sabe, fotinho do lado de novo. Linda Perry, ela é a vocalista do... vocalista, eu acho, ou guitarrista, não lembro. Do Four Non Blondes, a banda que tem aquela famosa música do And I say hey, yeah, 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 yeah. Veio através de uma vulnerabilidade. E Christina, por se sentir assim em relação a ela como pessoa, mesmo sendo a garota que ela era na época, ela achou que aquilo cabia pra ela enquanto música e levou isso como verdade. Percebe que essas duas narrativas que eu falei até agora, tanto da Christina quanto do Paramore, são muito próximas e relacionáveis em termos de construção de conteúdo, que com certeza acaba impactando também na questão dos fãs. O terceiro exemplo que eu tô trazendo pra cá é um exemplo que foi um pouco mais além desses dois que eu tô citando, né? Ele foi um exemplo de coisas que deram errado, na verdade. E eu não falo isso de dar errado num sentido pejorativo da coisa, mas no sentido de o que acontecer quando o pior cenário acontece. Eu tô falando da Demi. A Demi Lovato, ela tem um histórico de saúde mental que acompanha muitos e muitos anos da carreira dela. Ela foi a primeira vez pra rehab muito cedo, com quase 18 anos de idade. Passou um bom tempo na rehab, foi onde ela começou a entender outras questões sobre ela, entendeu como uma pessoa que tem ansiedade, tem depressão e tem bipolaridade, ou seja, o quadro dela é um quadro que compreende várias outras questões de ordem mental que compõem a saúde mental dela, e ainda assim, né, ela foi navegando durante tudo isso. Questão de dependência química aliada a toda essa história, ou seja, fácil pra ela nunca teve, em momento nenhum. Como alguém que passou por tantas questões como essa, ela continuou sendo uma pessoa funcional, criativa, desempenhando projetos, papéis, uma série de coisas, criando coisas, né, se apresentando, produzindo e mais um monte de coisa, assim, sabe? Teve uma questão criativa muito forte em meio a toda essa questão de saúde mental. Hoje a gente sabe da questão dela de saúde mental toda em função de tudo que ela passou. E por ter passado tudo isso em olho nu, público, né? Uma questão muito mais delicada quando o mundo inteiro está acompanhando o que acontece com você. Quando tem tabloide anunciando que você teve uma crise de overdose e que você quase morreu, sabe? É muito fora de uma realidade, só que a gente tem que sair desse estigma de que saúde mental ainda é uma coisa muito distante. A Demi foi uma das pessoas bem responsáveis por trazer isso, seja do lado bom ou do lado ruim da situação. E acho que isso ajuda a construir um pouco mais de narrativas boas. Essas questões elas acabam sendo muitas vezes silenciosas e passando pela vida das pessoas de uma forma muito específica. E justamente por ser uma coisa muito específica, ser muito característica para cada um, não dá pra gente saber o que a pessoa tá passando. E é justamente isso que entra o meu último exemplo para poder falar um pouco sobre saúde mental dentro de questões artísticas na música. O último exemplo é o Linkin Park. Linkin Park é uma banda que nasceu, né, como um dos grandes nomes do new metal, trazendo um pouco dessa desconstrução do que era o metal e apresentando umas características novas. Essas características novas se deram justamente pela forma como o Linkin Park foi um dos primeiros a falar sobre saúde mental de uma forma muito grande. Se você não prestou atenção até hoje, a letra de In The End fala justamente sobre essa questão de tentativa, de fracasso, de estabelecer uma própria jornada e tal, através disso, e sobre o que importa no meio de tudo isso. O Linkin Park já teve esse começo muito forte ao falar sobre saúde mental. Crowley, inclusive, falava sobre um sentimento interno que bagunça aquilo que é real e que acaba fazendo com que a percepção e a visão do real também fosse muito distorcida, ou seja, eles já estavam falando sobre isso desde muito tempo. E se você pegar a maioria das letras, Easier to Run também fala sobre a facilidade que é fugir. Tem muita coisa deles que fala sobre essa questão de saúde mental. E é muito curioso porque assim, sempre foi uma questão muito presente na vida do Chester,
porque ele sempre foi uma pessoa depressiva, ansiosa e tudo mais. Felizmente, ele tirou a vida dele recentemente, mais ou menos um ano por aí. Mas assim, a questão sempre foi elaborada por ele através das músicas. Ele sempre trouxe isso através das músicas de uma forma muito clara e às vezes até assustadora, porque era um pouco creepy mesmo a forma como ele falava de vida e como ele entendia a vida através dos próprios processos. Como essa questão toda foi silenciosa a tal ponto que ninguém nem imaginava o que estava acontecendo de fato com ele, por mais que a gente ouvisse a cada letra exatamente como ele estava se sentindo. O último álbum do Linkin Park, para quem é fã, isso eu me coloco 100% dentro, porque eu sou muito até hoje. O último álbum, ele narra basicamente uma despedida, né? Ele traz esse foco da despedida e do fim muito próximo. E assim, tem um quê? Tudo deles já vinha com um quê muito forte. Shadow of the Day é um clipe extremamente depressivo. Waiting for the End também tem essa questão super depressiva na letra e tal. E isso sempre foi comentado. E se de alguma forma você sente que você tá alheio a tudo isso, que é uma questão difícil, que você acha que as pessoas não te entendem e tudo mais, eu citei esses exemplos musicais que mostram realmente como é o processo da saúde mental como um todo. Válido frisar uma nota de rodapé muito importante. Se você quer também entender um pouco mais sobre saúde mental através de letras e de composições e sentimentos, se você pegar os trabalhos da Pitty, principalmente os últimos trabalhos dela, um do Retorno, do Sete Vidas, ele fala muito sobre isso, assim, né? Ou seja, tem muita gente falando de saúde mental, tem muita gente colocando pra jogo o que tá sentindo, o que tá acontecendo. É mais normal do que a gente imagina, sabe? É muita gente por aí lidando com os próprios demônios e lidando com as próprias coisas. Vai ter cada vez mais gente lidando com isso, porque viver é difícil, gente. É a realidade, viver é complicado, tem um monte de nuances, sabe? A gente tem um monte de gatilhos que fazem parte das nossas vidas e que é importante a gente entender que isso são partes de construções. Então, assim, se de alguma forma você for buscar algum acalento que seja, busque entender que até na música tem gente falando sobre isso, falando sobre o quanto é complicado, sabe? Você não tá sozinho. E se um dos poderes que a música tem é justamente mostrar que você não tá sozinho e te confortar de alguma forma, eu recomendo, que pra mim foi uma coisa que me salvou em diversos momentos, é se ater à música. O papo tá denso, mas ele foi feito pra ser denso assim mesmo. Se falar de saúde mental é uma coisa complicada, mas eu acredito que quanto mais a gente conseguir falar sobre isso, mais a gente desmistifica, não é mesmo? Obrigado por estar aqui junto comigo, obrigado por estar nessa nova etapa, obrigado por estar ouvindo o que eu tenho pra falar sobre saúde mental. Até semana que vem.